turminha! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa aula da disciplina de História. Estou super feliz, super animada, tenho certeza que vocês também de casa. Quero aproveitar esse momento para reiterar o convite que eu fiz para vocês na semana passada. Eu gostaria de convidá-los para participar conosco das nossas aulas presenciais. Estamos com todo o cuidado do mundo, com todo o cuidado necessário para preservar a vida e a saúde de todos vocês, tá bom? A utilização de máscara, a disponibilização do álcool em gel, a obedecer criteriosamente ao distanciamento, tá bom? Então, assim, estou no aguardo de todos vocês, tá bom? E para hoje, acredito que vocês já estão aí na casa de vocês, com o material didático todo organizado, já prontos para a nossa aula de hoje. E sem mais delongas, vamos dar início, né? Então, vem comigo. Primeira aula da semana, dando continuidade ao nosso capítulo 5, certo? Estamos abordando no capítulo 5 sobre a África, já passamos aí por muitos pontos importantes dentro desse tema e hoje nós vamos estudar as páginas 10, 11, 12 e 13 do nosso livro didático. Assim que eu concluir essas páginas, aí nós vamos voltar novamente lá do início, vamos fazer algumas recapitulações, pegar alguns pontos importantes, tá bom? Que nós estudamos na semana passada, nós vamos rever novamente, certo? Mas isso apenas quando nós concluirmos o nosso objetivo de hoje. Nós vamos fechar as últimas páginas do nosso livro e, em sequência, retornar àquilo que eu achar que é importante eu frisar com vocês. Então, nosso tema é África. Fiquem comigo na nossa aula até o fim, tá bom? E vamos dar início agora. Na última aula, nós estávamos falando sobre os reinos que se desenvolveram a partir das trocas comerciais transarianas. Lembra quais são esses reinos que se desenvolveram a partir do comércio nas regiões do Saara? Vocês se recordam que nós estudamos? Foi o reino de Gana, reino de Mali e reino de Songhai. Tá bom? Esses três reinos que se desenvolveram. Então, assim, vamos primeiramente recapitular um pouquinho sobre o reino de Gana. Então, acompanhe comigo essa leitura desses pontos aqui embaixo, tá bom? Que diz assim. Ponto 1. O reino de Gana começou a se formar a partir do século IV, em decorrência da união de vilas e povos da região do Sahel, faixa de terra entre o deserto do Saara e as terras mais férteis do sul, tá bom? Com o tempo, os grupos de mercadores se tornaram sedentários, construindo assim as vilas, as quais cresceram e deram origem às cidades, com estruturas mais complexas de poder e de administração. Gana tinha a cidade de Kumbi-Salé como capital, que estava dividida em duas áreas principais, em duas partes principais, que era a parte administrativa, onde morava o rei com a sua corte, e a parte comercial, aproximadamente 9 quilômetros de distância, onde viviam os mercadores muçulmanos. Então, pessoal, Gana, ela foi um importante reino localizado na África subsaariana. Ela se desenvolveu em uma região que corresponde parcialmente aos territórios de dois países africanos da atualidade, que é o país de Mali e de Mauritânia. A riqueza desse reino, elas se formaram a partir das trocas comerciais com os caravaneiros. Nós já estudamos isso na aula passada, que esses caravaneiros
é que paravam para descansar e se abastecer à beira dos rios ou de oásis. Os principais produtos comercializados eram o marfim, escravizados e o ouro, que eram trocados por cobre, búzios, tecidos, figos e sal. O sal, como era muito raro encontrar, e era muito importante também, muito raro, ele era utilizado também como moeda de troca. A sociedade desse reino, do reino de Gana, ela estava dividida entre nobres, homens livres, servos e escravos. De novo, a sociedade de Gana estava dividida entre nobres, homens livres, servos e escravos. A sociedade era subordinada a um rei, como vocês viram aqui no final, né? O rei, onde morava o rei com a sua corte, moravam na parte administrativa, certo? Então, assim, a sociedade era subordinada a um rei. Os reis que eram os líderes políticos, militares e também eram líderes religiosos. Os reis em Gana, eles eram chamados de ganas, tá bom? Os reis eram chamados de ganas. As pessoas veneravam a Gana, atribuíam a ele um caráter divino. Gana, os ganas, eles eram pessoas muito respeitadas e ricas. É interessante falar também que não há relatos que comprovem que esses reis, eles fossem reis intolerantes quando as pessoas que se convertiam ao islamismo, tá bom? É muito curioso isso, porque a gente percebe que esses reinos africanos, devido ao grande contato com esses árabes islâmicos, que esses comerciantes árabes, muitos desses reinos, por esse motivo, muitos desses reinos eles vão acabar se tornando reinos islâmicos, tá bom? No reino de Gana, o reino de Gana
Outro reino que se desenvolveu a partir dessas trocas comerciais nessas regiões do deserto do Saara é o reino de Mali. O Império de Mali, a gente vai ler esse primeiro ponto, tá? O Império de Mali, 1235 a 1670, foi uma importante civilização da Idade Média, localizada entre os rios Níger e Senegal, e ao sul do deserto do Saara, tendo sua capital, Niani, ao sul da sua extensão territorial. O Império se iniciou com o governo de Sundiata Keita, da etnia Mandinda, que passou a conquistar territórios ao redor em busca de riquezas, incluindo o reino de Gana. Porém, o imperador mais importante foi Mansa Musa, que, devido aos contatos comerciais, converteu seu território todo ao islamismo. Então, pessoal, o Império de Mali era aí um império gigantesco, era um império enorme. E a localização, no caso, é a mesma localização do reino de Gana, mas tem aí uma diferença. O Império de Mali, ele vai até o deserto do Saara, ele tem uma extensão bem maior. Fora que Mali também, ele sobrevive com o antigo reino de Gana. Por isso que chamamos de império, tá, pessoal? Porque Mali tem essa política expansionista, diferente lá do reino de Gana, que não tinha uma política expansionista. E Mansa Musa, que é esse Mansa Musa, o reino de Gana, porém, o imperador mais importante foi Mansa Musa. Ele foi uma figura muito importante porque ele herdou o império já consolidado do seu pai, do seu avô, desculpa. E assim ele acabou aumentando a sua capacidade territorial. Ele ainda, por conta das relações comerciais, ele também acabou tendo contato com a religião islã. E por esse contato, ele vai acabar convertendo todo aquele seu território ao islamismo, certo? Aqui no último ponto, ele diz assim: Mansa Musa tornou-se famoso devido à sua peregrinação pelo deserto do Saara e chegou à cidade de Meca entre 1324 e 1325. Então, assim, e ele vai para lá, vai lá justamente para fazer suas riquezas, fazer o seu comércio, fazer suas trocas, suas negociações. E lá ele vai levar o seu ouro, vai levar o seu sal, tá bom? E outra coisa também que eu não posso esquecer, outra coisa importante aqui sobre o Império de Mali, no que diz respeito à arquitetura, tá? A arquitetura, ela foi muito importante, porque a arquitetura ela vai ser desenvolvida agora também no território de Mali. Então, assim, vai haver construções de mesquitas, também vai haver construções de até mesmo de universidades, isso mesmo, universidades. Nessas universidades, quando eles vão construir, lá a função dessas universidades é ensinar o islamismo, tá bom? E também nessas universidades elas passam a ser conhecidas então por um lugar intelectual. Então as pessoas de fora, as pessoas que vêm de fora, elas vão conhecer Mali como um lugar intelectual, um lugar bonito, onde se produz conhecimento, tá bom? E chegamos agora a Songhai, tá? Songhai já é parte do conteúdo de hoje, do nosso plano diário de hoje, tá bom? O Songhai, ele foi um desses impérios que ele vai se desenvolver também a partir das trocas comerciais realizadas pelo deserto do Saara. E aqui, nesse fragmento, nós vamos ler juntos, esse fragmento ele diz assim: o reino de Songhai, antigo aliado do Mali, foi um dos reinos rebelados que obteve autonomia, com as bases de um novo império na região, Gao. Se estabeleceu como a cidade mais importante, olha só, Gao se estabeleceu como a cidade mais importante, ela vai ser a capital. Aproximadamente no século XV,
Alibert se tornou o primeiro imperador de Songhai. Assim como os reis de Mali, Alibert era muçulmano. No fim de 1460, conquistou muitos dos estados vizinhos de Songhai, incluindo o que restava do reino de Mali, e dominou as minas de ouro e de sal, e ainda o comércio de marfim e de escravizados. Então, pessoal, observe o mapa aqui do Império de Songhai, estão visualizando bem? Essa parte verde é toda a extensão que o Império de Songhai ele cresceu. Aí você vê aqui nesse mapa a cidade de Gené aqui embaixo, logo em cima a cidade de Kumbi Salé, para a direita aqui o Kumbuktu. Vocês conseguem visualizar também essa linha azul que representa o rio principal, que é o rio Níger, olha aqui o nome, rio Níger. E também a gente consegue perceber Gao, bem aqui, Gao que no caso é a capital de Songhai, tá? Então, sabendo disso, a partir dessa leitura desse mapa, pessoal, a gente consegue compreender que Songhai ele se localiza na África, na região noroeste do continente, tá bom? Então, ele assim foi um dos maiores impérios africanos da história. A sua base de poder estava totalmente ligada a esse rio que vocês estão visualizando aí, ao rio Níger, tá bom? E outra coisa importante é que a religião predominante de Songhai era o islamismo, como a gente já viu, né? E a língua oficial era a língua Songhai, tá? A língua oficial era o Songhai. A forma de governo estabelecida era a monarquia. É interessante, pessoal, você observar esse mapa que vocês estão vendo. Se você pegar esse mapa e o mapa atual, você pegar o mapa atual, você não vai achar o país de Songhai, tá bom? Você acha o país de Gana, você fizer a comparação, você vai encontrar o país de Mali, mas você não vai encontrar o país de Songhai, tá bom? Isso é apenas uma curiosidade mesmo, certo? Esse aqui que vocês estão visualizando é a Mesquita de Sancoré. Mesquita de Sancoré, ela é muito conhecida até os dias de hoje, atrai muitos visitantes, certo? Essa mesquita, ela se tornou um grande centro cultural, onde estudavam os sábios chamados sábios saelianos. Sábios saelianos. Esses sábios eles produziam textos diversos, como crônicas que falavam sobre o passado do reino. Esses sábios saelianos, eles foram muito importantes para a difusão do islamismo em toda o continente africano, em toda a África Ocidental. Songhai valorizava bastante a questão da educação. Olha só, isso é muito importante vocês saberem. Songhai valorizava bastante a questão da educação. Inclusive, as escolas lá em Songhai eram chamadas de madraçais. Madraçais era o nome das escolas, que além de ensinar sobre o Alcorão, elas também serviam de pousadas para as pessoas ricas daquela época, certo? Ainda sobre o reino de Songhai, a gente vai ler esse fragmento. Observem aqui a imagem também, essa aqui, essa imagem, ela é a tumba de Aska Mohammed, pessoal. Aska Mohammed, que foi um governante que reinou em Songhai entre 1493 e 1528, mais ou menos isso, tá bom? Vamos ler comigo esse fragmento que diz assim, vai falar um pouquinho sobre sobre o final de Songhai, tá bom? O comércio e o fim de Songhai. O grande comércio de ouro e sal pelo Saara foi um dos produtos comercializados responsáveis pelo desenvolvimento do reino. Isso nós já sabemos, tá bem? Porém, olha o que aconteceu. Porém, a partir do século XV,
esses produtos, olha aí, o sal e o ouro, começou a cair, começaram a decair por causa da presença dos portugueses na costa atlântica da África, onde comercializavam ouro e outros produtos pelo mar. O fim de Songhai se deve ao conflito com Marrocos pelo controle das fontes de sal no Saara Central. No livro, outro ponto do livro vai falar um pouquinho sobre o contato entre os portugueses e africanos na costa atlântica. Então, assim, nós vamos ler esse fragmento, tá bom? Sobre esse contato, e depois eu explico para vocês direitinho. Os reinos africanos e mercadores europeus mantiveram relações comerciais por muitos séculos. Da África eram levados diversos produtos para a Europa, entre eles metais preciosos, pedras preciosas, sal e marfim. No século XV, quando os portugueses se lançaram nas grandes navegações, o objetivo era chegar ao Oriente e adquirir especiarias, tá bom? Especiarias eram os produtos raros da Europa. No caminho, os portugueses realizaram o périplo africano. Lembra que a gente estudou o périplo africano, que era aquele contorno, que era uma estratégia, era uma rota que o objetivo era chegar às Índias, contornando o continente africano. Só para a gente lembrar rapidinho. E relacionaram-se, durante esse caminho, os portugueses, eles relacionaram-se com vários povos da região da África. Isso está lá na nossa página 11 do nosso livro didático. Então, a partir dessa leitura, para recordar, nós vimos na aula passada também que os portugueses, que eles buscavam uma rota marítima que os levasse até as Índias, como eu acabei de falar. Foi em meio a essas rotas que eles chegaram e se instalaram no litoral do continente africano, onde eles se estabeleceram e estabeleceram contato também com diversos povos da região. Por volta do início do século XVI, os portugueses ocuparam parte do litoral africano, onde eles conseguiram adquirir produtos dos comerciantes que vinham de dentro dos seus interiores. E que produtos eram esses, hein? Nós também já vimos. Era o ouro, marfim, sal, pimenta malagueta, açúcar, escravos, vinhos e trigo. Eram muitos os produtos, eram muitos tipos de produtos comercializados aí no continente africano, tá? É por isso, pessoal, que na nossa aula passada, o nosso próprio livro, ele trouxe como estratégia de introdução para esse capítulo uma análise crítica da obra de John Cassell. Vocês se lembram que a gente iniciou esse capítulo falando sobre John Cassell? É por isso que que vocês vão começar a entender por que trouxe o autor daquele livro nos trouxe essa proposta para a gente primeiro iniciar falando um pouquinho sobre aquele quadro, porque depois, a partir dali, a gente vai começar a entender o motivo, o objetivo dele a partir daquilo. Pois eu não sei se vocês se lembram que a gente fez aquela análise, e essa obra de John Cassell retratava a África como um lugar exótico, como um lugar esquisito, como um lugar onde as pessoas elas se misturavam junto com os animais e ninguém se entendia nada. Ele retratava um quadro escuro. Então, assim, ele queria mostrar que na África existia apenas animais ferozes, animais selvagens. E, na realidade, com cada conteúdo que nós passamos, nós estamos desconstruindo esse pensamento de Cassell, essa obra. Nós estamos tendo entendimento que no continente africano existia, sim, outras coisas além disso. Já existiam relações de poder, tá bom? Existiam relações comerciais,
vimos aldeias, estudamos as aldeias que, devido ao lucro comercial, acabaram se tornando posteriormente assim, grandes reinos, né? Que no caso foi o reino que nós acabamos de estudar, que foi o reino de Gana, o reino de Mali, o reino de Songhai, né? E agora, nesse momento, nós já estamos vendo um pouquinho sobre as relações comerciais que se entrelaçava entre os europeus e africanos. Um pouquinho aqui, eu vou fazer essa leitura aqui para a gente falar um pouquinho sobre o tráfico de escravos, tá? No ponto 1 diz assim: após a chegada à América, os escravizados passaram a ser uma das mercadorias de maior interesse para os comerciantes. Então, assim, os escravizados, passaram a ser uma das mercadorias de maior interesse para os comerciantes portugueses e, posteriormente, para os traficantes de outros reinos europeus. Então, gente, os europeus, eles procuraram se aproximar de chefes de tribos locais na África e se aproximar também daqueles reis africanos. Então, assim, esses europeus, a princípio, como estratégia, eles acabaram estabelecendo uma relação de confiança, tá bom? Claro que um comércio aí muito produtivo também, tá bom? Principalmente quando diz respeito ao comércio do ouro, do marfim e escravos. Mas lá por volta do ano de 1525, assim, os portugueses eles começaram a enfrentar dificuldades para conseguir ouro lá na costa. Foi a partir daí que outro negócio passou a lhe interessar muito mais do que antes, que no caso nós estamos falando aqui sobre o tráfico de pessoas escravizadas. E aqui no ponto 2, ele diz assim: a escravidão é uma prática comum desde a antiguidade. Nosso livro está trazendo isso, que a escravidão ela já existia antes da chegada dos europeus. A escravidão é uma prática comum desde a antiguidade, no período pré-colonial. Uma pessoa poderia ser escravizada por diversos motivos. Isso aqui é um fragmento que está na nossa página 12, lá do nosso livro didático. Abram lá na página 12 para vocês acompanharem comigo, tá bom? Então, a escravidão entre alguns povos africanos já era de fato praticada, e praticada assim, ó, há muito e muito tempo, e se mantinha naquele momento, e se mantinha. Quando os portugueses eles chegaram lá no continente africano, já acontecia a prática de escravismo entre eles, tá? Mas, porém, na África, a escravidão ela não era imposta, presta atenção, na África a escravidão ela não era imposta apenas sob a população negra. Também se tornava escrava qualquer povo que se tornasse prisioneiro de guerra. E também podia acontecer com alguém que não conseguisse pagar as suas dívidas, alguém que estivesse em dívida, em débito, né? Também poderia se tornar escravo. Então, assim, mas o sistema de escravidão era praticado lá na África e ele permitia que os escravizados tivessem alguns direitos que eram respeitados pelos seus donos. E que direitos eram esses que poderiam ser respeitados pelos seus donos? Eles podiam, por exemplo, herdar dos seus donos os seus bens, eles poderiam adquirir propriedades, eles também tinham direito de constituir suas próprias famílias, coisas que nós vamos ver quando nós chegarmos aqui no Brasil para estudar sobre o Brasil. Nós vamos ver que aqui no Brasil tudo foi diferente. Quando começou a escravidão, aqui no Brasil eles não tinham direito a nada. Tá bom? Essa aqui é uma imagem, tá bom? Que fala um pouquinho sobre esse comércio de tráfico humano.
Esse comércio ele foi tão lucrativo, pessoal, para os portugueses, que cada vez mais o interesse pelo comércio humano ele foi aumentando, tá? Eu trouxe essa imagem que eu achei bem legal, é a mesma que está no livro didático de vocês, tá bom? Está lá na página 3, que ela mostra um pouquinho como é que eram essas viagens de transporte de escravos e produtos. Os escravizados, eles eram transportados nos chamados navios negreiros, certo? Navios negreiros. Os escravos dentro desses navios, eles viviam em condições extremamente desumanas. No fundo desses porões, e lembrando que no fundo desses porões era um espaço assim abafado, quente, sem ventilação nenhuma, e era comum, era super comum ocorrer a proliferação, de doenças, tá bom? A alimentação era a pior possível, era péssima, a condição de água, a falta de água, a condição da água também debilitava ainda mais a saúde desses escravos, tá bom? Sem contar, gente, que essas viagens eram viagens muito longas, às vezes durava meses, às vezes chegava até passar de 2 meses de viagem e eles presos nesses porões. Lembrando que esses escravos, eles eram embarcados nesses navios negreiros à força. E eles eram aprisionados aí nesse fundo desses barcos, que é os porões, né? Que mal davam para eles permanecerem sentados, ficava assim, um por cima do outro, ainda presos, para evitar que eles se revoltassem, alguma coisa assim desse tipo. Tá bom? Os africanos escravizados, eles eram mantidos nus, aí como vocês estão vendo nessa imagem, vocês estão percebendo nessa imagem, eles eram mantidos nus, eles eram separados por sexo, tá bom? E os homens, eles permaneciam todo o tempo acorrentados, de forma que pudesse evitar qualquer tipo de motim, qualquer tipo de revolta. Já as mulheres, elas sofriam bastante dentro dessas viagens, elas sofriam muita violência sexual por parte da própria tripulação. Assim, por vezes, era permitido que pequenos grupos subissem ao convés, tá bom? Mas era muito raro acontecer, mas acontecia de pequenos grupos liberasse pequenos grupos para irem tomar banho de sol, tá bom? Havia também o sadismo por parte da tripulação, que obrigava os escravizados a dançarem e os submetia a humilhações diversas. Crianças não passavam por baixo, as crianças sofriam da mesma forma. E então, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje, tá bom? Não esqueçam de deixar atualizado todas as atividades do livro didático de vocês. Já finalizamos um capítulo, então corram para terminar, para atualizar e vocês me entregarem, tá bom? Se organizem para que nada fique para cima da hora, que vocês consigam entregar tudo direitinho, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, vou estar à disposição para dar todas as orientações que vocês precisarem. Se porventura vocês verem que eu demorei, que eu estou online, mas demorei para responder, é porque, gente, são muitos alunos que eu preciso atender, tá bom? Mas eu respondo sim todos, certo? Então, assim, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nossa aula foi bem interessante, cheia de coisas novas, de novidades, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Então, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!